Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de evangelização da Cruzada Espírita Suburbana. E o tema de hoje é Há muitas moradas na casa de meu pai. O que Jesus quis dizer com esta frase? Vamos entender esse contexto? Jesus, antes de passar por todo aquele sofrimento de ser preso, ser pregado na cruz, Jesus se reuniu com seus discípulos, preparando-os para este momento. E nesse momento em que ele estava fazendo a ceia antes da Páscoa, ele avisou que ele estaria voltando para a casa do Pai e para onde ele ia, os amigos não poderiam ir. E eles não conseguiram entender o que Jesus queria dizer neste momento. Então ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele voltaria para a nossa morada definitiva, que é o mundo espiritual. Ele estaria voltando porque ele tinha que cumprir a tarefa dele e ele já sabia tudo que ele iria passar. Então ele estava avisando aos seus discípulos que ele iria estar preparando o local, o lugar lá no mundo espiritual para que todos eles pudessem se reencontrar. Mas ele também estaria aqui conosco, porque ele em espírito poderia estar junto de nós. Ele vai preparar tudo, mas ele também vai voltar, que é a simbologia que alguns entendem que Jesus vai voltar de novo à Terra. Não, Jesus não vai voltar porque ele nunca foi embora. Ele em espírito está sempre conosco. E ele quis nos dizer que este lugar é um lugar melhor, é um mundo melhor, é um mundo feliz. Mas para que nós possamos estar com ele, nós precisamos fazer tudo o que ele nos ensinou. E para a gente entender o que é exatamente uma morada, vamos pegar aqui o nosso exemplo material, né? Nós temos casas, nós temos também um outro tipo de moradia, que é oca, onde os índios vivem, moram. Então, morada é o lugar onde a gente vive, onde a gente se abriga, onde a gente está com aquelas pessoas que a gente gosta, que é a nossa família. Existem também outros tipos de morada. Existem as casas de pau a pique, onde a gente encontra muito lá dentro do interior do sertão nordestino, lá para o interior dos estados, tem muitas pessoas que não conseguem construir suas casas com tijolo, areia e cimento, que são as chamadas casas de alvenaria. Então elas fazem essa casa com barro e madeira, que são chamadas de casas de pau a pique. Temos também as palafitas, que são casas construídas na beira dos rios, onde suas estruturas são de madeira, porque principalmente lá no Acre, na Amazônia, nós vemos muitos tipos de casa,
porque são estados que são cercados por rios. Então as pessoas encontram uma forma de construir as suas casas desta maneira. Temos também os iglus, né? Para quem mora lá na Antártida, né? Lá no Polo Norte, no Polo Sul, eles precisam construir a sua moradia de acordo com o lugar que eles moram. Então vocês estão entendendo? Em cada lugar existe um tipo de moradia. Cada um vai se adaptando conforme a sua necessidade, conforme o material que tem. E não só as pessoas, mas também os animais possuem seus lugares. Aqui no nosso planeta, nós temos vários locais onde a gente encontra os animais. Nós podemos encontrar os camelos, os dromedários no deserto. Aqui na imagem, nós podemos ver os camelos no Egito. Tem os animais que habitam as selvas, né, que são os animais selvagens, que precisam desse lugar. Cada grupo de animal habita um lugar diferente, então a gente chama de habitat natural, né? Então a gente vê nessa foto a girafa, o tigre, macaco, tucano, né? O jacaré, o crocodilo, todos eles precisam estar dentro da sua morada natural. Temos também as aves, né? Aves que vivem nas florestas, na floresta amazônica, na Mata Atlântica, na Caatinga, que é uma parte aqui, né, da vegetação que nós temos aqui no Brasil, né? No Cerrado, que é também uma característica de vegetação. Também temos os animais marinhos que vivem nos oceanos, lá no fundo dos oceanos, né? Então, existe uma vasta variedade de animais que vivem, peixes, tartarugas, tubarões, golfinhos, né? Então, nós sabemos que existem muitos animais marinhos e eles vivem no seu lugar natural, no seu habitat natural. E também temos os animais domésticos que convivem conosco. A tia colocou aqui o cachorro, mas todo mundo pode ter um animal silvestre que não deveria estar em casa, mas muitos têm passarinhos. Vamos citar aqui os animais, o gato, a gente pode ter gatinho dentro de casa, a gente pode ter E o que Jesus quis dizer com a casa do meu Pai? A casa do Pai que Jesus se referiu é o universo. Então, todo o universo que foi criado por Deus é a casa dele, né? Porque Deus é uma inteligência, é uma luz que nós não conseguimos nem descrever. É um ser que nós não conseguimos encontrar palavras para descrever. A gente só sabe que ele existe. Então ele criou todo o universo que é a sua casa. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no infinito. Nós temos aqui a nossa morada atual, que é o planeta Terra, né? Temos aqui um exemplo de um lugar que pode ser um mundo feliz, mas sabemos que existe. Existe aí vários planetas em vários locais que a gente não consegue nem imaginar. Nós temos o nosso sistema solar, que a gente já sabe que existe, né? Tem aí o Sol, que está aí, é o nosso astro-rei, que ilumina o nosso planeta e vários outros planetas que estão, né, nessa órbita do sistema solar, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, essas também são outras moradas.
E nós temos várias constelações. Então, o universo, ele é infinito. Nós não conseguimos imaginar o quanto de via-lácteas, de constelações, de galáxias que existem no nosso universo. Então, nós só sabemos que Deus criou tudo isso. E também são outras moradas. E que cada um de nós vamos estar morando em lugares diferentes de acordo com o nosso comportamento. Por enquanto, estamos habitando a Terra, que é um lugar onde há muita tristeza. Existem alegrias? Existem, mas existe muita doença, muita tristeza, muita violência. E habitam aqui muitos seres, muitos irmãos que ainda não compreenderam a mensagem de Jesus. Então, nós precisamos transformar essa morada num lugar melhor. Vamos conversar sobre isso na próxima aula, onde nós vamos falar sobre as categorias de mundo. Por enquanto, fica só a nossa mensagem, que há muitos planetas, e todos esses planetas, todos esses lugares no universo, é a morada de cada espírito que consegue chegar a essa evolução, seguindo os ensinamentos de Jesus. Bom, meus queridos, a nossa aula sobre esse tema, parte 1, termina por agora. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem com Deus.